É legítimo pregar Cristo a partir dos Salmos? Ou isso é uma leitura forçada do Novo Testamento sobre o Antigo? Muitos afirmam os Salmos são orações para serem cantadas, não sermões para serem pregados. Outros insistem, Cristo nem havia encarnado quando os Salmos foram escritos. Sejam bem-vindos ao canal Exposição Bíblica e ao canal Michel Augusto. Nós estamos analisando agora a obra recém-lançada do Sidney Gray Danos, Pregando Cristo a partir dos Salmos. Uma excelente obra, hein? Uma obra robusta, como todas do referente autor. Eu sou Michel Augusto, sou pastor da Igreja Batista Reformada de Brasília e coordenador do projeto Exposição Bíblica, que treina pregadores há mais de 12 anos. Bom, surge a pergunta inevitável que o Sidney Gray Danos trabalha nesse livro. Por que Jesus, os apóstolos e o Novo Testamento recorrem tão frequentemente aos Salmos para anunciar quem Cristo é? Sidney Gray Danos parte de 3 dados fundamentais do próprio texto bíblico para fundamentar a pregação cristocêntrica a partir dos Salmos. Primeiro, o saltério é escritura canônica. É palavra inspirada por Deus, de Deus, segundo de Timóteo 3,16. Não é apenas uma resposta humana a Deus, mas é palavra de Deus ao seu povo. Segundo, os Salmos ocupam um lugar central na Bíblia. É o livro que mais foi citado no Novo Testamento. Jesus os usou mais do que qualquer outro livro do Antigo Testamento em seu ensino. O saltério foi organizado teologicamente. O Salmo 1, Salmo de Sabedoria, o Salmo 2, do Messias Rei, modam a leitura de todo o livro. Os salmos devem ser lidos como instrução e promessa dentro da história da redenção. Gray Danos enfrenta objeções reais e recorrentes. E a primeira objeção que o Gray Danos enfrenta é: os salmos são orações dirigidas a Deus, não sermões dirigidas ao povo. Por isso não podem ser pregados e de forma cristocêntrica. Né? Pregar Cristo nos Salmos é projetar Jesus retroativamente no texto, segundo essas objeções. São objeções, na minha opinião, bem fracas e que o Gray Danos fundamenta bem. Os Salmos não são profecias messiânicas no sentido técnico. Em quarto lugar, seguir o Novo Testamento na leitura dos Salmos exigiria copiar métodos não normativos. A tensão central que Sidney Gray Danos enfrenta aqui é a seguinte: como pregar Cristo fielmente sem violentar o sentido histórico e literário dos Salmos, vencendo todas essas objeções que eu acabei de citar? Bom, vamos lá? Sidney Gray Danos nos traz aqui algumas questões que são resolutivas nesse quesito. Primeiro, os salmos podem e devem ser pregados. Nem todos os salmos se dirigem exclusivamente a Deus. Muitos têm uma intenção didática, falam à congregação e instruem o povo, como é o Salmo 1, 37 e 49. Uma vez canonizados, eles passam a funcionar como palavra de Deus ao povo, não apenas como palavras do povo a Deus. O uso litúrgico original não impede o uso homilético canônico. Em segundo lugar, não projetamos Cristo nos Salmos. Nós usamos os Salmos na estrutura da progressividade da redenção de Cristo. Ou seja, através dos Salmos, por meio dos Salmos, nós avançamos na história da redenção. Um salmo tem sentido real em seu contexto histórico original. Por exemplo, no contexto da monarquia davídica. Contudo, esse sentido se amplia na medida que a história da redenção se avança. Então, a história da redenção
É o motivo pelo qual Grey Danus vai fundamentar a progressividade e o uso da pregação de Cristo nos Salmos. Após os exílios, os Salmos reais passam a ser lidos de modo escatológico, não somente de modo litúrgico. E quando eles são lidos de modo escatológico, eles são lidos à luz de um rei vindouro, de uma salvação vindoura. Então, o significado do salmo, ele se expande, ele não se contradiz no contexto do cânon. Em terceiro lugar, Grey Danus vai argumentar que o gênero dos salmos não se limita ao conteúdo messiânico. As promessas do Messias não aparecem apenas na profecia clássica. Elas surgem também na narrativa histórica, na literatura sapiencial, na literatura poética, que é o caso dos Salmos. Então, o Messias é uma promessa canônica. Não se limita ao gênero literário, ao que o Grey Danus vai argumentar. Não é restrito a um gênero específico. Em quarto lugar, Jesus e o Novo Testamento legitimam a leitura cristológica dos Salmos. Jesus afirmou que tudo o que estava escrito na lei, nos profetas e nos Salmos falava dele. Lucas 24, 44. Os autores do Novo Testamento não criaram um método alegórico arbitrário. Eles liam os Salmos à luz do cumprimento em Cristo. Não começavam no Salmo para chegar a Cristo, mas partiam de Cristo para iluminar os Salmos. Logo, pregar Cristo a partir dos Salmos é cristologicamente responsável e canonicamente fiel. Em quinto lugar, a pregação cristocêntrica exige método responsável. Grey Danus ele rejeita aquele tipo de alegorização arbitrária ou tipologia descontrolada que vê Cristo em tudo. Cristo é a palavra, mas nós interpretamos isso também de forma responsável. É preciso um método hermenêutico moderno e responsável, atento ao contexto histórico, ao contexto literário, à progressão da revelação, à unidade do cânon. Então, todo salmo pode ser pregado cristocentricamente, assim como toda a escritura. E levando em consideração a interpretação dentro do fluxo da história da redenção, culminando em Cristo Jesus. Querido pregador, diante dos argumentos bíblicos e teológicos do Sidney Grey Danus nessa obra Pregando Cristo, nos Salmos, não abandone os Salmos, pregue-os com fidelidade cristocêntrica. Leia cada salmo em seu contexto histórico real, ouça sua voz no conjunto do saltério, enxergue-o à luz da promessa messiânica e do cumprimento em Cristo. Pregue Cristo não por imposição no texto, mas por progressão redentiva. Porque o mesmo Jesus que orou os salmos é o Cristo que eles anunciam. Que Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal, ative o sino para você receber as notificações e acompanhe aqui o canal Exposição Bíblica, mais de 12 anos, desde 2012, treinando pregadores, e o canal Michel Augusto também, que é um canal específico para treinamento de pregadores da mesma forma. Tá ok? Vamos em frente? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.